Olá, meus queridos do sétimo ano, estão preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Como estão? Descansaram? Estão aptos para o nosso momento de estudo? E aí eu quero iniciar dizendo que você precisa estudar com dedicação, porque você fazendo isso nada poderá lhe afastar, né, de conseguir, de alcançar os seus sonhos. Quais são os seus sonhos? Eu tenho sonhos. E todos os dias eu saio em busca desses sonhos. Então precisamos ter determinação, foco e com certeza conseguiremos alcançar os nossos sonhos e aquilo que nós esperamos, ok? Pega o seu livro 1, nós estamos concluindo. Nós vamos trabalhar a partir da página 110. Ontem nós trabalhamos um pouco sobre os conceitos de verbos noticiosos e aí nós trabalhamos sobre 3 modos verbais, quem lembra? Indicativo, subjuntivo e imperativo, ok? Também trabalhamos sobre os tempos verbais. Quais foram? Presente e pretérito. Pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Pretérito perfeito quando uma ação ela aconteceu e ela teve um fim no passado. E o pretérito imperfeito, essa ação ela iniciou, mas ela nos passa a ideia de continuidade, ok? Mas então, abra aí o seu livro na página 110, para que nós possamos fazer a leitura da notícia e entendermos qual é a proposta da atividade, ok? Vamos ler juntos. Fazendo a leitura dessa notícia, nós iremos responder as questões de 1 a 6. Então, é importante que a leitura seja feita de forma bastante esquematizada e com bastante atenção para que nós possamos responder da melhor maneira possível, ok? Então, acompanhe aí no seu livro a leitura. Estudante de Mato Grosso participa de conferência da ONU para discutir mudanças climáticas. O evento foi realizado neste mês na Alemanha e nós temos aí por que foi publicada a notícia, no G1, e temos a data e também o horário, ok? Sigamos com a leitura. O estudante Caime Silvestre Silva Oliveira, de 22 anos, natural de Confresa, a 1.160 km de Cuiabá, participou da Conferência do Clima, realizada pela Organização das Nações Unidas, ONU. O evento aconteceu em Bonn, na Alemanha, este mês. A Conferência do Clima é um dos maiores espaços de discussão sobre o tema e uma oportunidade para rever os acordos e o cumprimento das metas estabelecidas em Paris em 2015. O Tratado Internacional foi assinado por 195 países, com o objetivo de minimizar as consequências do aquecimento global. Caime participou do evento porque compõe um movimento internacional do clima da juventude, um grupo oficial de jovens que atuam no âmbito das negociações sobre o clima junto à ONU. Ele também é voluntário na ONG Engaja Mundo, que também é composta por jovens ativistas que desenvolvem projetos e ações relacionadas à melhoria do planeta. A juventude tem um forte papel no desenvolvimento de políticas climáticas e na implementação de ações para cumprimento do Acordo de Paris e em novos objetivos para o desenvolvimento sustentável, destacou ele. Na Alemanha, Caime integrou a delegação do Brasil, formada por representantes do governo federal e da sociedade civil organizada. Aí tem a imagem dele, vocês estão podendo conferir tanto pelo slide quanto pelo livro, certo? Com certeza ele está muito feliz nesse momento pelo fato de poder representar, né, uma juventude que é engajada em situações sociais e também por estar representando o seu país. Então vamos passar a página agora para concluir a leitura, certo? Da notícia, página 111. Diz assim: ao G1, ele contou que há 5 anos participa de movimentos associados ao clima, com temas como desenvolvimento sustentável e direitos humanos. Já coordenou campanhas nessas temáticas. Em 2015, integrou a delegação do Brasil na Conferência do Clima em Paris e, em 2018, representou a América Latina e o Caribe no Fórum da Juventude do Conselho Econômico e Social da ONU, em Nova York.
Então, essa notícia está trazendo alguns dados importantes, o que é que ele já fez, as propagandas que ele se engajou, ok? E qual foi o evento que ele pôde participar e qual foi o país. Primeiro quesito. Sobre o contexto da publicação e recepção da notícia, responda aos itens. A que público-alvo a notícia que você leu é destinada? Essa notícia que nós lemos, será que ela é destinada a público em geral ou existe um público específico, por exemplo, só para os jovens? O assunto, será que se adequa apenas para os jovens ou para o público em geral? Você vai colocar, ok? Letra B. Onde e quando foi publicada? Lá no início da notícia você consegue essa informação. É só voltar para a página 110. Letra C. Quem a escreveu? Como é possível saber? Pela referência que nós temos aí na notícia, será que ela foi escrita apenas por uma pessoa ou ela foi escrita por um grupo de pessoas que fazem parte da imprensa? Aí você vai colocar, ok? Se foi escrito por uma pessoa só ou se foi escrito por um grupo de pessoas. E como a gente pode saber? É bom você dar uma olhada nessa parte final. Depois, no segundo quesito, nós temos uma tabelinha descritiva, que é bem comum nós encontrarmos nas nossas atividades. E eu acho muito importante a proposta dessas tabelas descritivas, porque nós conseguimos, através delas, analisar os tópicos importantes do texto de forma esquematizada. Então, vamos lá. Preencha o quadro com informações do lead da notícia. O lead está presente logo na parte inicial da notícia, que vai ter algumas informações importantes, tipo onde, quando, o que aconteceu, como foi, ok? Então vamos lá. O que aconteceu? Quando nós lemos essa notícia, que foi o que aconteceu, o estudante, aí você vai dizer quantos anos, como é o nome desse estudante, quantos anos ele tem, e o que foi que aconteceu? Ele foi para onde? Participar de quê? Aí você vai colocar no primeiro quadrinho, tá? 2. Segundo quadrinho. Quem está envolvido com o fato? Aí você vai colocar o nome dele novamente. Quando aconteceu, você vai colocar o mês e o ano em que aconteceu. Onde? Como foi o nome do lugar lá na Alemanha que aconteceu, você vai colocar aí no quadrinho onde. Por que essa notícia é relevante? Ou seja, por que essa notícia é importante? Aí você vai dizer por que você acha que essa notícia é importante, ok? Então, o que aconteceu? Você vai colocar para onde ele foi, ou ele foi participar de quê? Quem está envolvido, o nome dele. Quando aconteceu, você vai encontrar lá na notícia, onde, o lugar, lá na Alemanha. E por que essa notícia é relevante, por que ela é importante. Terceiro quesito. O que foi discutido nessa conferência de clima? Eles reviram alguns acordos, não é isso? Alguns acordos foram revistos nessa conferência, então você vai precisar colocar justamente isso aí no terceiro quesito, ok? Passando para a página 112, nós temos o quarto quesito. Percebam que agora o quarto quesito vai tratar especificamente do que nós vimos na aula de ontem, sobre tempos verbais. Então, vamos lá. Observe os verbos no título e subtítulo da notícia. Então, nós vamos voltar à página onde tem estudante de Mato Grosso participa da conferência da ONU para discutir mudanças climáticas. O evento foi realizado neste mês na Alemanha. A pergunta é, em quais tempos estão conjugados os verbos? Por que é feito esse uso? Esses verbos que estão no título e no subtítulo, eles estão no presente ou no pretérito? Está bem fácil de descobrir, tá? Ó, estudante participa. Participa em que tempo está? Esse é o título, você vai colocar se é presente ou pretérito. A pergunta é, por que é feito esse uso? Então, se está no presente, por que é feito esse uso? Para dar a ideia de quê? De atualidade, de algo que é atual. O subtítulo agora, ó, evento foi realizado. Essa ideia de foi realizada é uma ideia de presente ou de pretérito? Aí você vai colocar, lembrando que se foi uma ação que começou e terminou no passado, o pretérito vai ser o quê? Muito bem, pretérito perfeito, ok? E também você vai dizer por que foi usado esse tipo de pretérito. Letra B.
Em qual pessoa do discurso estão conjugados os verbos? Os verbos que estão lá no título e no subtítulo, eles estão em primeira pessoa, segunda ou terceira pessoa. Lembrando que, se estiver em primeira pessoa, vai dar a impressão de uma proximidade, certo? Quando está em terceira pessoa, há um distanciamento entre os fatos e o que é relatado. Então, aí na letra B você vai dizer em que pessoa está, se está na primeira ou na terceira pessoa. Letra C. As escolhas de uso de tempo verbal e marcas de pessoas são aleatórias ou seguem um padrão? Vê só, quando eu vou escrever um texto, vamos pensar com detalhes. Quando eu vou escrever um texto, a escolha dessa ideia do tempo, se vai ser no presente, no passado, qual é o modo, isso é algo que é aleatório, algo que não tem importância, que eu posso usar de qualquer forma, ou é algo que é extremamente importante para que o texto ele promova o sentido que eu desejo. É interessante pensar isso, ok? Então, na letra C, você vai dizer se essas escolhas desse tempo, a forma como a gente coloca as palavras, se é algo que é aleatório ou segue um padrão. É bem simples, tá? É lógico isso, na verdade, que eu não vou poder construir um texto de forma aleatória ou então sem ter um cuidado com essa ideia de sentido, ok? Quinto quesito, nós temos outra tabelinha e aí nós vamos lá na notícia e nós vamos procurar verbos que estão no presente e verbos que estão no pretérito perfeito. Vou dar algumas dicas, tá? Verbos no presente atuam. Verbos no pretérito perfeito: participou, aconteceu, foi. Participou, aconteceu, foi. Ações que começaram no passado e foram concluídas no passado também. Então, lá do texto você vai procurar verbos no presente e verbos no pretérito. Professora Letícia, eu tenho dúvidas sobre verbo. Lembra daquela dica que eu dei para vocês nas nossas aulas? Tenta conjugar a palavra, ok? Quando você perceber que não é possível conjugar, então você chegou à conclusão que essa palavra não é verbo. É uma dica, uma das dicas. Sexto quesito. Agora o sexto, nós vamos analisar o seguinte. Vocês não vão preencher a tabelinha do presente e do pretérito perfeito. Quando a gente preencher aí, nós já vamos ter uma noção de que se eu vou ter mais verbos no presente ou mais verbos no pretérito. O que é que vocês acham? Quando vocês preencherem essa tabelinha, nós vamos para o sexto quesito e vejam o que a questão está trazendo. Analise os verbos no lead e no corpo da notícia. Letra A. Qual é o tempo predominante? A gente não vai ter preenchido essas duas tabelinhas, então o tempo que tiver mais palavras, aí você vai colocar na letra A, ok? E por que essa predominância? Por que é que mais tem palavras no presente, por exemplo? Não, por que é que tem mais no pretérito? Aí você vai dizer. Letra B. Em quais momentos é feito o uso de outro tempo verbal? Por que é feito esse uso? São usados dois tempos, tanto o presente quanto o pretérito. Só que na letra A você vai dizer qual é o que predomina, qual é o que aparece mais. Palavras no presente ou no pretérito, você vai colocar. Na letra B, aí está perguntando em quais momentos é feito o uso de outro tempo verbal. Aí você vai dizer em qual momento do texto é utilizado verbos em outro tempo. E por que esse uso é feito? Para representar o quê? Aí você vai colocar. Letra C. Há uso de qual pessoa do discurso? Esse aí está bem claro. Desde quando a gente fez a leitura lá inicial, já deu para perceber que é utilizada a terceira pessoa do discurso, certo? Para quê? Para causar um distanciamento entre o autor e o fato, certo, meus queridos? Na página 113, nós temos aí uma síntese que vocês podem fazer a leitura, certo? É uma síntese do livro da autobiografia Eu Sou Malala. Gente, é uma história fantástica, super recomendo para que vocês façam a leitura, ok? Então tem aí a referência, você pode pegar o seu marca-texto, destacar os pontos
importantes dessa história. Depois nós temos na página 113, que é aquela que nós vamos responder, um tópico importante, movimento pela igualdade de direitos. O que é que vocês pensam sobre a igualdade de direitos? Será que o fato de eu não ter uma boa condição social, isso faz com que eu tenha menos direitos? Porque existem muitas pessoas que pensam dessa forma, não é? E também a gente precisa ter muito organizada a ideia de movimento, porque às vezes as pessoas confundem a ideia de movimento e acabam causando ações que promovem violência, que ao invés de você estar lutando, reivindicando, buscando melhoria, você está destruindo aquilo que já foi construído, pode ser patrimônios, e aí algumas pessoas morrem, porque as pessoas acabam meio que perdendo o limite das coisas, certo? Então, na página 113, nós temos movimento pela igualdade de direito. E aí, eu gostaria que você destacasse esse primeiro parágrafo, onde tem, a preocupação com o outro é o foco dos jovens, cujas histórias você leu até agora. Até o momento, nós só lemos histórias importantes e interessantes de jovens que se preocuparam com o outro e buscaram ajudar de alguma forma, ok? Mas a pergunta é, quem é esse outro? Aí você vai destacar. O outro é o quê? Desfavorecido, carente, que sofre com injustiças, que tem direito de levar sua vida com dignidade. Seria muito bom se todas as pessoas vivessem com dignidade, da forma como merecem. Mas infelizmente isso não acontece. Nós vivemos num mundo de desiguais. E essas pessoas que vivem em um patamar melhor, certo? Nem sempre, não são todos, mas nem sempre se preocupam com essas que vivem de forma desigual. Então, chega a ser até meio que desumano. E são pontos que nós precisamos analisar, certo? No terceiro parágrafo tem assim, destaque esse da melhor maneira que você puder. Toda criança, independente de sexo, da cor, raça, religião, origem nacional ou social ou qualquer outra condição, sua ou de sua família, tem direito a desenvolver-se física, mental, moral, espiritualmente, socialmente, de forma sadia, em condições de liberdade e dignidade. Sabe onde é que nós temos isso escrito? No artigo da Declaração dos Direitos da Criança, que foi aprovado na Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1959. Entretanto, o que acontece é que muitas vezes a realidade ela nos mostra totalmente o contrário. O que é que nós vemos? Crianças e adolescentes que sofrem todos os tipos de dificuldades. E muitas vezes essas crianças e esses adolescentes, eles não são percebidos. E se são percebidos, não são levados em consideração. E isso é muito triste. Eu gosto de trabalhar muito a ideia e a perspectiva da empatia. E a todo instante nós precisamos estar nos colocando no lugar do outro. Ora, se fosse eu que não tivesse os meus direitos garantidos, que não tivesse uma casa para morar, que não tivesse alimentação, que não tivesse garantia de segurança para minha integridade física, como que eu estaria? Será que se eu fosse alguém que vivesse esse tipo de coisa, eu viveria indignado com os outros, eu buscaria melhoria, como será que eu reagiria a tudo isso? Então, são situações que são importantes que nós façamos reflexão. Afinal de contas, nós somos seres humanos e o ideal é que nós olhemos sempre para o outro, ao nosso redor e estejamos atentos às necessidades, ok? Então, tem um tópico aí, sou ético, que na verdade nós deveríamos fazer uma atividade em grupo, mas não vai ser possível, então nós vamos readaptar. Gente, é essencial que vocês cumpram com as atividades que são direcionadas, porque tudo está contribuindo, né, para que você adquira conhecimento. E nós também, assim, temos o feedback de que você está assistindo a aula, que você está desenvolvendo. As dúvidas que vocês tiverem, não se sintam constrangidos ou inibidos em me procurar. Eu estou sempre disponível para atendê-los. Professora Letícia, não estou entendendo tal quesito, a senhora pode me auxiliar?
Como muitos têm me procurado e têm recebido esse suporte, isso é importante, pessoal. Nós não estamos podendo ter o contato físico, mas o suporte que vocês precisam, estou disponível para ajudá-los, ok? Então, esse tópico Sou Ético, o que é que vocês vão precisar fazer? Vocês vão fazer pesquisa. Nós vimos aí que existe uma Declaração dos Direitos da Criança, né? Então, nessa Declaração dos Direitos da Criança existem artigos, e esses artigos trazem de forma específica quais são os direitos que essas crianças possuem. Então, você vai fazer pesquisa, certo? De alguma situação que viola, por exemplo, um desses direitos. E aí você pode pesquisar na internet, você vai encontrar várias informações sobre isso, gente, porque infelizmente, diariamente, crianças e adolescentes têm os seus direitos violados das piores formas possíveis. Então você vai pesquisar alguma situação dessa que há essa violação desse direito e você vai produzir um relatório, ok? No seu caderno de língua portuguesa, colocando a data de hoje e a página 113 e também o tópico que estamos respondendo, que é o tópico Sou Ético. Gente, foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês consigam responder a atividade, mas todos já sabem que em caso de dúvidas é só me acionar, ok? Agora é com vocês, meus amores, estou com muita saudade, certo? Até o nosso próximo momento de aula e bons estudos! Amo vocês!